Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais essa noite abençoada. Mais um presente que o Senhor nos dá para a nossa comunidade. Mais uma noite que o Senhor nos chama a nos reunirmos em comunidade para ouvirmos aquilo que Ele tem para nos falar, para sermos formados, moldados pelo Teu Santo Espírito. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso Ministério de Música, José Iraque. A agenda dele está lotada, mas ele reservou essa data para a gente. Aninha de Ni, Reinaldo Som, nos controles, Paulão, nosso cameraman, e o nosso irmão Diácono Ari, que está aqui presente já, ele está escondidinho ali, aí daqui a pouco ele aparece. Então nós vamos dar início a essa noite, meu irmão, minha irmã, preparando o nosso coração, consagrando o nosso coração ao nosso Deus, ao nosso Pai, o nosso Criador, aquele que sonhou comigo, sonhou com você. E hoje, nessa noite especial, que Ele nos reúne aqui para nos falar, para renovar a nossa fé, a nossa confiança. Então, nesse momento, consagre os seus pensamentos, consagre os seus sentimentos, para que você possa viver esse momento como ele precisa ser vivido, como um filho que se senta no colo do Pai para ouvir os seus ensinamentos. Então, que possamos dar início a essa noite de hoje, cantando a Santíssima Trindade sobre nós, com muita alegria e com muita fé no coração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de amor, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar e te bendizer, Senhor. Para louvar tua vida foi que eu nasci, por isso, Senhor, é que estou aqui para te louvar, para te adorar e te bendizer, Senhor. Para louvar tua vida foi que eu nasci, por isso, Senhor, é que estou aqui. Para louvar com a vida foi que eu nasci. Por isso, Senhor, eu estou aqui. De onde você estiver, nós que estamos aqui, eu convido você, meu irmão, minha irmã, para louvar, para agradecer. Agradeça pelo dom da sua vida, agradeça pela sua família, agradeça por essa bênção que é a nossa comunidade, por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos agradecer ao nosso Senhor por tantas bênçãos. Quem assistiu, quem pôde assistir o louvor de sábado, que bênção, que pregação linda, maravilhosa do nosso pai fundador Douglas. Que tempo que nós estamos vivendo, depois de vivermos os 7 mergulhos de Naamã, hoje nós estamos vivendo esse aprofundamento, revestivos da armadura de Deus. Quarta-feira, há 15 dias atrás, a primeira formação com o nosso irmão Ari. Hoje a segunda formação. Essa formação hoje você não pode perder. Não deixe que nada atrapalhe, que nada tire você do foco, porque
Hoje você vai receber um presente maravilhoso. Hoje você vai se sentir um filho, como Ari fala muito, caríssimo. Nós somos caríssimos para o nosso Deus, para o nosso Pai. E Ele preparou essa noite com muito carinho, com muito amor. Então louve, agradeça a Deus por nossa comunidade, por nossa igreja. Ouvindo essa música, deixe que ela te leve, deixe que ela te transporte até aqui, a nossa comunidade. Se você puder ficar de pé, onde você está, levante seus braços e vá louvando, vá desde já chamando o Espírito Santo, convidando Ele para adentrar a sua casa, para adentrar o seu coração. Ouça o que diz essa canção. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, Vá se abandonando, encharcar-me em teus rios, Senhor, vá recebendo a visita, em meu coração. a visita do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Peça que Ele transforme, transforma minha vida. peça esse Quero dom renascer, de renascer, Espírito de se Santo. levantar. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. E já nesse clima, clamando o Espírito Santo sobre nós, vai entregando aquilo que está no seu coração, vai entregando as interrogações que possam estar pairando na sua mente, vai entregando os sentimentos. Vá se abandonando, meu irmão, minha irmã, se abandone no colo do Pai, que é isso que o Senhor quer fazer nessa noite de hoje. Ele quer, como um Pai, como o nosso Criador, nos pegar no colo, e dar tudo aquilo que nós necessitamos para que a nossa fé seja renovada, alicerçada sobre a rocha. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida nessa noite. Por isso, desde já, vá convidando os seus irmãos, vá convidando os irmãos de pastoreio, os irmãos de comunidade, vá mandando um aviãozinho, convidando para que eles também participem desse momento, e clamando esse Espírito Santo sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua família, que possamos pedir essa renovação, essa restauração da nossa fé, da nossa confiança, para que possamos seguir em frente, seguindo a vontade do Pai nas nossas vidas, meus irmãos. Por isso, clamemos a Santíssima Trindade sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E na certeza da presença do Senhor, aqui neste lugar, e onde quer que você esteja, na certeza que basta você pedir, como um filho, uma filha amada, esse Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai chegar aonde quer que você queira. Basta você pedir com o coração, que o Pai vai atender. Clame esse Espírito Santo, peça que o Senhor possa soprar sobre nós o fogo abrasador, o fogo do seu amor, esse fogo que reaviva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Esse fogo que nos levanta, meus irmãos e minhas irmãs. Esse fogo que nos traz alegria, que nos dá força para seguirmos na luta, na busca por fazer a vontade do Senhor, na busca por viver aquilo que chama o nosso carisma, que é buscar constantemente a restauração e santificação das nossas famílias. Por isso, ouvindo essa música, clama esse Espírito Santo. Eu queria chamar a Ari para ficar aqui comigo, e desde já nós possamos clamar esse Espírito Santo, ouvindo, recebendo esse fogo, sentindo a presença de Deus aqui neste lugar e onde você está. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Faça dessa música a sua Minha oração. alma suspira por ti. Vá dizendo para Ele: minha alma tem sede, Senhor. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Sopra, Senhor. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, fogo abrasador. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Sopra em nós, Sopra em nós. E de onde você está, sopra em nós. como Somos filho, teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. como uma filha amada, erga a sua mão, Sopra em nós. estenda a sua mão Somos teus filhos, para esse aparelho, esse celular, estamos reunidos em teu nome. mas que a sua mão não esteja tocando nesse celular, mas sim tocando aqui, no nosso irmão. Vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai,
a sua mão, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, se coloque como um intercessor, como intercessora. E entregue a vida de Ari. Entregue aquilo que está no seu coração. Entregue os pensamentos do nosso irmão. Entregue a sua família. Entregue o seu ministério. Você, meu irmão, você foi escolhido. Você foi escolhida para estar aqui nessa noite, aí na sua casa. Está presente aqui também. E a sua oração tem o poder de rasgar os céus. A sua oração tem o poder de chegar até o coração do nosso Deus, do nosso Pai, porque você foi um escolhido, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, assim como Ari foi escolhido para falar para nós hoje, pela força do Espírito Santo. Então, se coloque como um intercessor, como um filho, como uma filha amada de Deus, e clame esse Espírito Santo sobre o nosso irmão, para que o sopro que vem do céu, que sai da boca de Deus, o sopro que um dia ele soprou na boca de Adão, e deu vida a Adão, deu vida a Eva, meu irmão, minha irmã, está dentro de você esse sopro, está dentro de você, basta você acreditar, basta você clamar, Abba Pai, e Ele virá ao seu encontro e virá aqui, conduzir essa noite, tocando no coração de Ari, e fazendo dele instrumento mais uma vez. Por isso, ouvindo esse refrão, ouvindo essa música, se coloque como esse filho, como essa filha amada de Deus, filha amada do Pai. Entregando você, meu irmão, Ari, escolhido do Pai, meu irmão, mais uma vez, que você possa se sentir nesse momento no colo do Pai, como um filho amado que és, como um filho escolhido. Sinta o abraço, sinta a presença do Pai na sua vida, meu irmão. Nesse momento, visitando o seu coração, visitando o coração da sua esposa, dos seus filhos, visitando a sua casa, meu irmão. E te entregando no colo da mãe, sob a proteção da nossa Mãe Santíssima, rezando essa Ave Maria. Nós queremos te entregar, meu irmão. Te entregar, renovando a sua consagração a ela. Por meio dela, ao nosso Pai. Ao nosso Pai do céu. Que um dia sonhou contigo, que um dia te escolheu para que você pudesse estar aqui nessa noite de hoje. Para que você pudesse ser esse instrumento em suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
e nossa Mãe Maria Santíssima. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, o amor da Virgem Maria. É com alegria que nós iniciamos mais uma live oracional, também uma live formativa. Temos essa alegria de a cada 15 dias, então, poder, por meio do Instagram aqui da Comunidade Católica de Famílias, Aliança com Cristo, levar até os irmãos um pouco da nossa fé, como certamente está fixado, então, aí na tela do nosso celular, a fé explicada. Então, Deus certamente se alegra muito quando nós, os seus filhos, nos reunimos para conhecer um pouco mais da fé que nós professamos. O autor do livro, da Fé Explicada, o padre Léo 13, ele inicia na introdução dizendo que a nossa fé, ela é inteligente. Nós cremos com inteligência. Nós não cremos numa fantasia. A nossa fé não é fruto de uma imaginação, muito pelo contrário. Nós cremos com razão. A nossa fé é extremamente inteligente. A nossa fé tem raízes. Então nós temos então, meus irmãos, o propósito de conversar um pouco mais a respeito do nosso credo, a respeito da nossa fé. Há 2 semanas nós falávamos a respeito da finalidade da nossa existência. Falávamos um pouco a razão porque Deus nos criou. E falávamos da felicidade que é participar da vida bem-aventurada de Deus. Hoje nós vamos tentar, vai ser breve, falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos falar sobre Deus e as suas perfeições e também sobre a unidade e a trindade de Deus. Bom, meus irmãos, no capítulo 2 do livro, o Padre Léo, ele começa com uma pequena história, que eu acho interessante na forma como ele apresenta os temas da nossa fé, que ele recorre a situações do dia a dia, situações reais e algumas delas situações que ele usa de metáfora. Mas ele começa esse capítulo 2 falando de uma história real. Ele conta que um catequista de criança ficou um pouco perturbado quando no encontro de catequese a criança perguntava assim para ele: quem fez Deus? E o catequista ficou um pouco que embaraçado e naquela ocasião não conseguiu responder. E pelo que o padre conta, aquele catequista ficou muito inquieto a tal ponto de abandonar a fé por não saber essa resposta. Então ele iniciava o capítulo perguntando: mas afinal, quem fez Deus? A pergunta que não foi respondida, o padre vai dizer: ninguém fez Deus. Deus sempre existiu e sempre existirá. Essa era a resposta. Aí, claro, o padre vai usar um pouco da filosofia, um pouco dos argumentos para dizer: se a gente parar um pouquinho e usar a inteligência que Deus mesmo nos concedeu, a gente pode começar então a imaginar. Tudo que existe certamente provém de algo que já existiu. Mas ele pede para a gente fazer esse exercício de imaginando sempre alguma coisa que veio primeiro de algo já criado. Aí o padre dizia: certamente em algum momento a gente podia chegar a uma situação e dizer: aqui a gente não consegue ir mais. Então, a gente chegou de repente a imaginar a Terra há bilhões de anos atrás e dizer: mas quem deu então o primeiro passo? Quem foi então responsável por essa criação, por esse ato? Aí ele dizia: certamente nesse exercício de pensamento nós iríamos chegar ao Criador. Deus é aquele que sempre existiu. Então, para responder a pergunta, ele dizia: quando a gente fala da eternidade, e essa é uma das perfeições de Deus, é para dizer: Deus sempre existiu, sempre vai existir. E Deus cria as coisas. Nós, na verdade, temos, pela inteligência, pelas virtudes, pelos dons, a capacidade de
colaborar com a criação. Mas na verdade o grande criador é Deus. Aí o padre vai falar, é preciso lembrar que do nada, nada vem. Então, aqui a gente não vai fazer nenhum confronto com a ciência, a gente não vai debater o que a teoria do Big Bang vai falar, ou da evolução. Nós estamos aqui numa formação cristã católica. Então, para dizer, Deus criou tudo. A gente tem uma breve narrativa da criação no livro do Gênesis, mas o universo continua sendo criado e recriado por Deus. Se a gente for perceber, e Deus tem utilizado o ser humano para continuar essa obra de criação e recriação. Então, Deus sempre existiu. Aí ele vai tentar, claro, também usando do argumento e do nosso credo, dizer que essa é a principal prova da existência de Deus. O homem não consegue chegar a um outro ser inteligente, que não fosse Deus, que ele conseguisse explicar que fosse o Criador. Como eu falei, a gente não vai entrar em outras teorias, mas a fé vai ensinar, e claro, a palavra de Deus é um mistério. Muito do que nós professamos são mistérios. Inclusive a gente vai falar a respeito disso nessa formação. Mas dentre os mistérios da nossa fé, nós acreditamos em um Deus supremo, criador de todas as coisas. Um Deus que tem poder e inteligência sem limites. É Ele aquele que é. Uma expressão que Deus revelou a Moisés e que a gente costuma utilizar para dizer quem é Deus. Deus é aquele que é. Deus que sempre existiu, o único Deus verdadeiro. Interessante, meus irmãos, nessa afirmação dizer, o padre vai dizer que inclusive, claro, quem professa um outro credo diferente do nosso, tem a sua liberdade e tem o seu direito de professar o que desejar. Mas para nós cristãos, só existe um Deus, único e supremo. Ele vai dizer, recorrendo à tradição, se a gente professasse a existência de diversos deuses, poderosos, a gente ia entrar numa incoerência. Como é que um Deus é supremo se existe um outro Deus também supremo? Ele recorre inclusive a uma citação de Santo Atanásio, que diz assim: falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes, porque a soberania de um certamente iria anular a soberania do outro. Por isso que nós cremos na existência de um único Deus todo-poderoso, em 3 pessoas, e a gente vai também falar a esse respeito nessa formação. Um outro ponto desse capítulo está, qual a substância de Deus? Nós falamos que Deus é aquele que sempre existiu, o grande responsável por tudo que existe. Mas qual a substância dele, então? Aí o padre vai lembrar, a substância de Deus é espiritual. Há um só Deus que é Espírito. Aí ele vai utilizar, claro, é uma afirmação, e certamente a gente vai poder compreender. Tudo que nós conseguimos enxergar e compreender é material. Então, são substâncias físicas. E essas substâncias físicas possuem partes. Doutora Vanessa Monique, hoje aniversariante, é bioquímica, certamente poderia explicar dessa forma. Toda substância física é composta por partes. Substância espiritual é indivisível. Ela não pode dividir-se, ela não possui partes. Tudo o que é espiritual é inteiro e imortal. Então, Deus não se divide. Quando a gente for falar de um Deus uno e trino, por isso que eu falava de mistério, o mistério não é tão fácil compreender, nós acolhemos, é um único Deus em 3 pessoas, mas a mesma substância
espiritual. O padre vai lembrar, existem 3 substâncias espirituais: o próprio Deus, Espírito infinitamente perfeito. Os anjos também são seres espirituais, e a alma humana. Veja que ele vai recorrer ao catecismo da Igreja Católica para dizer: o homem é ao mesmo tempo corporal e espiritual. O homem sim tem matéria orgânica, o corpo é quem morre, a alma não. A alma humana é espiritual e dessa maneira é imortal. Há 2 semanas nós falávamos a esse respeito. Uma das alegrias que o ser humano tem é de ter recebido de Deus uma alma que é espiritual e, portanto, imortal. Então a gente falava de céu, desse prêmio que Deus reserva àqueles que amam. Então a nossa alma certamente terá essa alegria pela imortalidade que recebeu de Deus. Aí o texto vai falar, o Padre Andy vai falar: é possível então criar a imagem do espírito e da alma humana? Não. Então, a nossa inteligência, mesmo que a gente conseguisse imaginar qual seria essa imagem, a gente não conseguia compreender. Uma forma disso, meus irmãos, quando a gente nasce, certamente a gente tem um aspecto físico humano, e com o passar do tempo, naturalmente o corpo vai adquirindo um novo formato, vai envelhecendo, né? A gente nasce e durante a nossa vida o nosso corpo passa por mudanças. Então, a gente não pode afirmar que a nossa alma tem exatamente a imagem física que nós temos. Então, é bom deixar claro isso. Por isso que a gente tem sempre o cuidado quando a gente diz assim: alguém viu um fantasma, viu a imagem de alguém, né? A psicologia vai falar um pouco sobre isso, a parapsicologia também. Então a gente guarda na memória as imagens das pessoas que nós amamos, que partiram. Então não necessariamente a alma da pessoa vai ter a imagem do corpo que ela teve aqui na terra. Quando se estuda escatologia, por exemplo, e se fala do corpo glorioso, muita gente pergunta: mas esse corpo, ele vai ser exatamente igual ao corpo que estava na terra? Nós não sabemos. Certamente vai ser diferente, um corpo semelhante ao de Cristo, mas não necessariamente igual ao corpo que nós temos na terra. A alma não tem exatamente a imagem que o nosso corpo físico possui. E uma outra coisa, a alma não tem gênero. É importante lembrar disso. Em um momento Jesus vai dizer, quando alguém pergunta sobre no céu, quem seria o marido daquela viúva que casou com 7 irmãos. Aí Jesus vai dizer que no céu não existe marido e mulher. E a razão é essa: a nossa alma não vai ter mais esse gênero, não será masculino ou feminino. Apesar de nós atribuirmos a Deus uma paternidade, não é necessariamente que Deus tenha gênero. Se a gente disser que Deus é pai e mãe, a gente não está cometendo nenhum tipo de erro. Então lembrar disso: aquilo que é espiritual não possui gênero, tá bom? É espiritual. Bom, para alguém que não professa a fé católica, pode achar estranho e dizer que, por exemplo, na gramática isso não é possível, mas é matéria de fé. Queremos dizer, sobretudo, a gente está falando da fé, e a alma não possui gênero. Não há limites de gênero para a alma em nenhum dos aspectos. Por isso que a gente não pode dizer necessariamente que os anjos são homens. Bom, as perfeições de Deus, como o nosso tempo é bem limitado, o padre separou 8 perfeições, 8 virtudes, né? Atributos de Deus, e todas essas perfeições, e o nome é sugestivo, tudo aquilo que é perfeito é pleno, está totalmente acabado, não existe falha. Aquilo que é perfeito é algo sem falha, sem mácula. Então vamos lá. Deus é eterno. A gente já falou a respeito disso. Deus nunca vai morrer. E Deus sempre existiu. Não houve um tempo que a gente pudesse imaginar em que Deus não tivesse existido.
A eternidade é uma perfeição de Deus, porque Ele sempre existiu e sempre vai existir. A bondade, aí o padre vai falar, a gente resumir um pouquinho no material que foi disponível para os irmãos, e dizer bondade sem limites. O texto vai dizer que aqueles que amam a Deus, Deus os guarda no coração. A gente poderia até dizer assim, talvez a gente possa explicar então a razão de o cristão, mesmo nas dificuldades, demonstrar alegria. Nós demonstramos alegria, mesmo nas dificuldades, porque experimentamos a bondade de Deus, uma bondade infinita. Onisciência, a mente de Deus contém todos os tempos e toda a criação. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Então, Deus tem a ciência, o conhecimento de tudo. E a gente vai perceber, quando falar de sabedoria, ora, se Ele criou tudo, Ele sabe tudo da sua criação. Só Deus é assim. De repente alguém pode até fabricar alguma coisa, fazer alguns registros, e depois ter que recorrer a esses registros, porque esqueceu algo. Com Deus não é assim. Deus é onisciente, Ele sabe tudo em todo o tempo. Onipresente, Deus está presente em toda parte. E algo muito forte da nossa fé, todo o Deus está em toda parte. Todo Deus está em toda parte. É mistério de fé. Deus está aqui, temos aqui um pequeno grupo de irmãos, aqui na sede da comunidade. Deus está nas residências dos irmãos que nos assistem nesse momento, daqueles que vão nos assistir depois, já que vai ficar gravado. Deus está presente em todo lugar, em toda parte. Deus por inteiro. Sabedoria, nós falamos a respeito disso. Ele que tudo fez, sabe qual é a melhor maneira de usar todas as coisas que fez. Por isso que é uma perfeição de Deus e um dom tão necessário para todos nós, a sabedoria. Pedir sempre a Deus a graça da sabedoria. A santidade. Aí eu reservei só pequena oração, pequena frase. O padre diz assim: a beleza espiritual daquele em quem tem origem toda a santidade humana. Deus é a grande referência que nós temos de vida santa. Mas eu queria abrir um parênteses. Quando nós falamos de veneração aos santos, quando nós olhamos para a vida dos santos, para a Virgem Maria, que tem uma devoção maior, nós temos uma devoção maior do que os demais santos, nós acreditamos que eles imitaram a Cristo, imitaram ao Pai. Então, quando nós veneramos e queremos imitar alguma virtude de algum santo, no fundo, nós buscamos a santidade na origem da santidade, que é o próprio Deus. E a última perfeição de Deus, misericórdia. Então, Deus nos perdoa tantas vezes quanto nos arrependemos. Bonito isso, né, meus irmãos? Por maior que seja o nosso estado de pecado, se há no coração um profundo arrependimento, tenhamos certeza, Deus vai nos perdoar. Lembrar disso, um detalhe importantíssimo, é necessário contrição, arrependimento. E claro, se esforçar para não voltar a cair em situações de pecado. Mas lembremos, Deus é misericórdia. Como eu falei, a gente vence assim o capítulo 2. Vamos falar um pouquinho, aí sim, de um grande mistério de fé, a unidade e a trindade de Deus. O padre pergunta, mas como é que são três? Nós dizíamos no início, todo mistério por si só é algo de difícil compreensão. Em matéria de fé, um mistério pode até não ser compreendido, mas o mistério ele é acolhido. Nós acolhemos os mistérios de Deus. O padre vai lembrar no seu livro algo que está no nosso magistério. Nós só teremos a perfeita compreensão dos mistérios no céu, junto de Deus. Até lá a gente vai saborear um pouco daquilo que
a limitação da nossa mente humana puder alcançar. Mas a compreensão total nós só encontraremos em Deus no céu. Então é isso que ele vai dizer. Mesmo que a gente esteja em ótimas condições, mesmo que a gente exercite muito a inteligência pela leitura, né, pela pesquisa, né, pela escuta, a gente nunca vai compreender profundamente ou totalmente um mistério. Sendo Deus um ser infinito, nenhuma inteligência pode alcançar as suas profundidades. Revelação da verdade sobre si mesmo. Como é que nós sabemos que Deus é unitrino? Nós já falamos que Deus é um só. E na revelação a Moisés ele diz que eu sou aquele que sou. Para mostrar que só existe um Deus supremo, soberano. Mas também na própria Escritura, sobretudo nos Evangelhos, Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. É um mistério, né? Quando Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas como assim? Jesus vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Em outro momento, Jesus vai dizer: quando eu voltar para junto do Pai, enviarei um novo Paráclito. Jesus é Paráclito, é Consolador, é Advogado. E o novo, que é o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, também é Deus. Então, é a perfeita comunhão. Nós falamos que a Trindade Santa é a comunidade perfeitíssima. Mistério de fé, como a gente falou, o Catecismo, para ser breve, diz assim, no parágrafo 234, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. A gente só conseguiu compreender esse mistério porque Deus próprio revelou. Então, como nós dizíamos, a nossa fé é inteligente porque ela não é fruto de imaginação. A nossa fé é fruto de uma experiência com Deus. A nossa fé é fruto de uma experiência com aquilo que Deus registrou. Então, toda a palavra é inspirada, revelada. Então, a nossa fé de fato é fruto de uma experiência. Portanto, fonte de todos os outros mistérios da fé e da luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Esse mistério, a partir dele, a gente pode certamente, por graça de Deus, conseguir acolher e compreender um pouco dos demais mistérios. Um pouco da distinção das pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, vou ser bem breve. Talvez num exercício fácil, seria imaginar a criação. Na criação, de fato, a Trindade Santa criou tudo, mas nós fazemos sempre uma referência ao Pai, porque vemos a expressão, talvez o diálogo do Pai com Adão, né? Deus Pai com Adão, com Eva, e imaginar a primeira pessoa. Então, nós ficamos sempre com a criação como uma referência, como uma propriedade da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Sobre a segunda pessoa, nós temos o conhecimento e a redenção. Acolhemos o Filho porque Ele se revela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É pelo conhecimento e pela redenção. Então, cremos que Deus, Criador, também nos redime na pessoa do Filho. E a santificação nós atribuímos ao Espírito Santo, não apenas lembrando Pentecostes, mas o Espírito Santo santifica e também recorda, nos ensina todas as coisas. Então, uma forma de tentar compreender o Deus que é feito da mesma substância e que é uno, ele pode ser compreendido nessas propriedades, né? Nessas obras que podem revelar Deus se manifestando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Eu queria concluir, meus irmãos, antes da oração. O padre dizia assim:
talvez a gente pudesse fazer um exercício para tentar entender o mistério da Santíssima Trindade. E eu fiz esse exercício em casa, achei fantástico. Se você puder fazer isso agora também ou depois, em outro momento. Ele dizia assim: tente se colocar diante de um espelho em que seja possível você ver você por inteiro. Olhe para você mesmo no espelho, a imagem, né, da cabeça aos pés, como a gente costuma dizer. Mas imagine que a imagem pudesse sair do espelho e ficasse ao seu lado. Não se trata de um irmão gêmeo, é você mesmo. No espelho é a sua imagem. Mas se essa imagem pudesse sair do espelho e ficasse ao seu lado, ou seja, você consigo mesmo, e pudesse nesse instante de contemplação, pudesse amar si próprio, a tal ponto desse amor produzir uma outra imagem, um outro você. E ele dizia, nesse amor entre o Pai e o Filho, que são um, procede o Espírito Santo, que também é da mesma substância do Pai e do Filho. No credo mais antigo da igreja, nós dizemos isso: o Filho é consubstancial ao Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse amor que a gente falava agora há pouco, o padre até lembrava. Deus tem conhecimento e um amor tão grande por si, que Ele consegue conviver em harmonia, sendo o único Deus em três pessoas. Não há rivalidade, não há competição. Eu queria concluir com isso, olhando para o exemplo da Santíssima Trindade, para a harmonia das três pessoas distintas, mas que formam um único Deus. Não há rivalidade, não há competição. Alguém que tem amor próprio não é alguém egoísta, mas sabe que o amor que ele sente por si, se é verdadeiro, ele consegue amar as outras pessoas também sem competição, sem inveja, sem rivalidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para terminar, eu destaquei, os irmãos receberam em PDF esse material, está bastante resumido. A live tem duração de 1 hora, a gente não pode se prolongar tanto, mas terminar com isso. Não obstante, o que um faz, olhando para a Santíssima Trindade, o que um faz, todos fazem. Onde um está, estão os três. É Deus inteiro. Se fazemos uma experiência com o Espírito Santo, no fundo, é uma experiência com a Santíssima Trindade. Se temos uma experiência com Cristo, na Eucaristia, na palavra, enfim, na adoração, é uma experiência com a Santíssima Trindade. Se temos uma experiência com o Pai, será sempre uma experiência com a Santíssima Trindade. Meus irmãos, possamos então nesse instante, louvando e bendizendo ao Senhor, pela nossa vida, e por Ele próprio ter colocado no nosso coração, diversos dons, o dom da fé, que nos faz acolher, e mesmo na nossa limitação, compreender tantos mistérios. Possamos, meus irmãos, nesse instante, pedindo auxílio da Santíssima Trindade, sobretudo pelos carismas espirituais, que possa o nosso coração, hoje e sempre, ser abrasado. Nós cremos, meus irmãos, que pela formação, que pelo conhecimento, Deus, como nosso irmão Edmilson dizia, começa a alicerçar a casa do nosso coração. Ele dizia, o alicerce é feito de pedras, por isso o alicerce é forte, é capaz de suportar as tribulações, as adversidades. Por isso a importância de compreender a nossa fé, de entender aquilo que nós professamos. Falamos das perfeições de Deus, queremos acolher em nossa vida esses atributos que permanecem. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Queremos então experimentar de novo a bondade, a misericórdia, a onipotência de Deus. Deus pode tudo. Lembremos disso, meus irmãos. Aquilo que é impossível para mim e para você, para Deus é possível. Por isso que Paulo vai dizer: tudo é possível àquele que crê. Quando nós oramos, isso é o ensinamento da nossa fé. Se essa oração é agradável a Deus, Deus trabalha a favor da nossa oração. Por isso hoje, meu irmão, acolhendo essa formação, a fé explicada, nós queremos, Senhor, abrir o coração. A Tua revelação, Senhor, a Tua revelação pública, a Tua revelação particular. Queremos, Senhor, acolher sempre a Tua intervenção na nossa vida. Tu és santo, Senhor, e queremos acolher essa perfeição. E Senhor, e a nossa intenção é ser santo, como o Senhor é santo. Vem, Espírito Santo. Shriya Maria Maria Shriya Maria Maria Kuria Maria Maria. Vamos colocar nessa canção nosso propósito hoje e a partir de hoje. Propósito de alguém que quer de fato mergulhar ainda mais na fé que recebemos da Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, revelada a todos os povos por meio da Igreja. Nessa canção queremos, Senhor, reconhecer que és o único Deus, supremo, soberano. Acolhe, Senhor, o nosso coração, sedento, Senhor, das Tuas revelações, sedento da Tua palavra, corações sedentos da Tua presença. Shriya Maria 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 Shriya Maria 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 Shriya Maria Maria Shriya Maria Maria Maria. E nós temos, meus irmãos, pelos dons efusos, os dons frutos de uma experiência com a efusão do Espírito Santo, por meio deles, nós temos a oportunidade de experimentar o quanto Deus é grande. Nós temos, meus irmãos, pelos dons sobrenaturais, pelos carismas espirituais, perceber o quanto Deus é poderoso. Recebemos dons naturais do Senhor, a inteligência, a capacidade de poder recriar alguma coisa criada pelo Senhor. Mas há algo que provém de Deus, que é superior à nossa inteligência, que nos ajuda a acolher aquilo que a razão humana não consegue entender. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, louvando ao Senhor, porque é Ele que nos forma, é Ele que nos ensina por meio da igreja, do magistério. Nessa noite, acolhendo do Senhor um chamado pessoal, em um mês em que a igreja mostra ainda mais a importância da Sagrada Escritura. É a palavra de Deus, é um grande mistério. A palavra de Deus é um mistério. Que Ele próprio nos ajude a acolher o mistério de Sua palavra. Shriya Maria Maria Maria
Obrigado, Senhor, por tua bondade, por saber tudo a nosso respeito, Senhor, por continuar nos amando. Eu gostaria, meu irmão, de ao concluir esse momento de oração, você pudesse, no mais íntimo do seu ser, pudesse fazer uma nova experiência com Deus, um novo encontro com o Senhor. Lembrar, Deus é bondade infinita, amor infinito. A partir dessa experiência, nos amemos do jeito que somos. Somos, aos olhos de Deus, o que há de mais precioso. Ame-se, lembre, temos um preço muito alto, somos caros aos olhos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. E aqui nós terminamos deixando um grande abraço e o convite. Possamos permanecer buscando cada vez mais estar próximo a Ele. Está buscando, está alicerçando a nossa fé sobre a rocha. E uma formação dessa, meu irmão e minha irmã, não pode ficar perdida. Não pode ser mais um evento. Compartilhe essa formação com o irmão, com a irmã. Seja esse canal de bênção para esse irmão. Na próxima quarta tem outra? Tem? Daqui a 15 dias nós damos continuidade. Você possa estar conosco mais uma vez. Deus abençoe a todos. Neide está pulando de alegria, agradecendo a você, Ari, por... Amém, Neide, um forte abraço. Viu? E muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.